Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao ano de 2023. Que este ano seja repleto de muitas realizações. É consenso que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Por isso, hoje o programa Sociedade Aberta começa com este tema, reuniões e conselho de família. Estamos a receber Kátia Araújo Leite, ela é coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores. Quem cumprimentamos primeiro, boa tarde. Olá, boa tarde e seja, aliás, um bom ano para todos nós, com muita saúde e muita paz. Com certeza, e também estamos a receber o professor Elton Sequeira, quem cumprimentamos. Boa tarde. Olá, boa tarde, Odair, e um feliz ano novo para si e para todos o público lá em casa. E ao longo deste programa vamos ter outras participações, fomos à rua, ouvimos vários cidadãos a dar a sua opinião sobre a importância das reuniões e conselho de família. Também ouvimos um casal que mais à frente neste programa vai aqui partilhar a sua opinião. Vê que tem motivos mais do que suficientes para estar connosco e para acompanhar este programa Sociedade Aberta, o primeiro do ano 2023. Hoje o nosso tema de conversa é reuniões e conselho de família. É o primeiro programa Sociedade Aberta de 2023. Começamos com a Kátia Araújo Leite, ela que está aqui connosco também. Kátia, para nos dizer a finalidade das reuniões de família. É assim, a finalidade principal é o diálogo. É conversando que a família se entende. Então, o primeiro aspecto, quando há diálogo entre a família, evitamos muitos conflitos, principalmente no relacionamento com os filhos e também entre o marido e a mulher. É importante ter esse conselho de família. É importante primar, pelo menos uma vez por semana, ter uma boa conversa familiar. E o que é que essa conversa familiar vai fazer? Vai diminuir os conflitos familiares, vai fazer com que os pais escutem os filhos, saibam quais são os problemas que os filhos andam a enfrentar e também quais são as dúvidas e quais são as propostas dos filhos perante determinada situação. Entre os pais e os filhos, também os pais poderão dar conselhos, ou então, podem dar conselhos durante essas reuniões, podem falar abertamente de vários temas e vão instruindo os filhos e também a família de forma geral. Uhum. Professor Elton Sequeira, o que é conselho de família? Antes de mais, obrigado pelo convite. Basicamente, o conselho de família é uma reunião, onde que a família está lá para tratar os assuntos que são da preocupação da família. Como foi dito aqui pela Kátia, onde que há diálogo, haverá compreensão. Então, nesse sentido, há preocupações, há problemas. Então, quando a família reúne-se para falar sobre as preocupações e os problemas, então, com certeza, ali os problemas vão ser ultrapassados. Então, conselho de família para tratar assuntos que são do interesse da família, da parte de várias preocupações que são do interesse da família. Kátia Araújo Leite, o que é que se pode então discutir numa reunião ou num conselho de família? Tem hábito de fazer isso? Eu tenho. Eu adoro reuniões de família. Uhum. É assim, pode-se falar de tudo, de forma aberta e com educação. Por exemplo, em relação às crianças, podemos falar sobre os comportamentos. O que é que nós esperamos em relação ao comportamento? E o comportamento é dentro da casa, é na escola e na sociedade de forma geral. Por exemplo, em relação à casa, os deveres de cada um, as interajudas que cada um pode dar dentro da casa, as responsabilidades de cada filho, a responsabilidade da mãe, a responsabilidade do pai, se tem avô, tio que moram junto, também cada um deve saber a sua responsabilidade, os seus direitos e os seus deveres. É importante falar sobre isso. Também pode-se falar sobre determinados temas de acordo com quem vive em casa. Por exemplo, temos criança. Vamos falar sobre o valor dos estudos, sobre o comportamento dentro da sala de aula, sobre as brincadeiras que devem e as brincadeiras que não devem fazer com os colegas, sobre o respeito na rua ao sair da escola para ir para casa e de casa para ir para a escola. Pode-se falar também sobre a solidariedade, que hoje em dia deixa muita falta no meio da criançada.
No que toca aos adolescentes, os adolescentes não gostam de regras, não gostam de normas, então é preciso falar sobre isso também. A forma como cada adolescente deve comportar-se com a família e também fora da casa. Por exemplo, os adolescentes gostam de, por exemplo, no horário do almoço, usar a tecnologia. Então, conversar sobre isso. Manter a família unida nos horários da alimentação. E falar sobre essa coisa de isolar-se dentro da própria casa. Muitas vezes os adolescentes comem no quarto, passam mais tempo no quarto do que na sala com a família. Muitos não querem sair com os pais, então é bom ter esse diálogo e conversar sobre vantagem e desvantagem da família estar unida, tanto no momento de lazer como no momento da refeição. É importante também falar sobre as notas na escola. Muitas vezes há crianças que têm dificuldade nas matérias e os pais só vêem a questão das notas. Então é preciso também saber escutar os filhos. Saber o porquê que a criança tira determinadas notas. Se ela precisa de apoio, então nós, os pais, devemos ir em busca do apoio. Se a criança tem problema de aprendizagem, discutir isso com a criança, que é fundamental. E não focar somente no número que a criança tira nos trabalhos ou então nas provas. Pode-nos explicar, Elton de Sequeira, quais, que nós podemos dizer, a função, então, do Conselho de Família? Bem, basicamente a função do Conselho de Família é as preocupações, tudo aquilo que é problemas familiares ou os conflitos, ter mais diálogo e nesse sentido, quando se há Conselho de Família, poderão ter melhor união na família. E uma coisa que já foi aqui citada pela Cátia, uma coisa que estamos a ver em muitas famílias, aqui em Cabo Verde e também lá fora, é o distanciamento da família. Membros da família podem estar na mesma casa, mas muitos não estão falando, cada um na sua rede social, cada um no seu telemóvel, ou tablet, ou dispositivo. Então, cada vez mais estão num espaço mais afastado. Mas reuniões de família e também conselhos de família são momentos onde a família pode aproximar-se, onde os pais podem falar com os filhos podem falar com os pais, ter diálogo, falar sobre as preocupações, outras coisas que estão passando com os jovens. E é uma oportunidade para que os pais possam melhor ter um tempo de qualidade com os seus filhos e também com os outros membros da família. O que mais é que pode ser discutido num conselho de família ou, se quisermos, numa reunião de família? Por exemplo, estamos no início do ano e é oportuno fazer uma coisa que é fazer um balanço do ano que já findou e também perspectivar para o ano que nós temos. Então, nesse sentido, a família tem que fazer planos, as coisas que vão fazer, se vão ter férias, o que poderão fazer, sobre a questão da escola e outras coisas que são de interesse da família. Então, poderão falar sobre a questão às vezes muitas famílias estão passando por dificuldades financeiras, o que podem fazer para melhorar essa parte, e as crianças e os jovens também, que estão parte da família, poderão dar a sua contribuição. Há outra coisa, se tiver um membro da família que está passando por um período difícil ou outra dificuldade, então a família pode se sentar juntos para opinar como ajudar esse parente ou esse familiar. Então os assuntos são diversos e todos podem ter vez e voz nas reuniões e conselhos da família. E a Cátia Araújo pensa, por exemplo, que num conselho de família ou numa reunião de família, as pessoas, estamos aqui a fazer para as pessoas poderem entender o que é isso de conselho e também a reunião de família, que é alguém família junto. Mas um conselho de família, todos devem participar? É fundamental isso. Todos devem participar. Por quê? Estamos a falar de família. Família inclui todos os membros daquela casa. Não é só mãe, pai e filhos. Há muitas famílias que têm... Por exemplo, os avós que moram lá devem participar, se tem um primo, um tio... Tem um primo, tem um tio. Então, é fundamental fazer essa reunião familiar com todos os membros. E também dar a voz a todos os membros. Em Cabo Verde, muitas vezes, eu noto que as crianças não têm voz. Mas é fundamental ouvirmos as crianças. Porque todo mundo tem algo a dizer sobre qualquer assunto. E não é porque os pais, os avós, são pessoas adultas que têm sempre razão. Não é. Então, precisamos ouvir as crianças, precisamos ouvir os adolescentes, os jovens. Todo mundo deve falar. Porque muitas vezes os pais dão, por exemplo, uma ordem, mas o adolescente não concorda.
Porque que ele não concorda? Porque a ordem que o pai deu ou a mãe deu baseia-se mais para a criança. Eu vou dar um caso simples. Eu tenho uma criança em casa e um adolescente. Eu não posso colocar o mesmo horário de dormir para minha filha e para o meu filho, porque tem idades diferentes. Então, quando eu fizer a reunião familiar, eu vou dar oportunidade para o meu filho falar que ele está insatisfeito com esse horário. Uma vez que ele tem 15 anos, ele não pode dormir no mesmo horário que a irmã que tem 11. Então, ouvindo o meu filho, eu vou poder saber que ele está insatisfeito e eu vou mudar isso. Em relação a marido e esposa, também é necessário que participe na reunião, tenha uma voz ativa. Muitas vezes o homem fala e a mulher consente, e não é correto. Estamos a falar de um projeto familiar. Quando temos um propósito de vida, então esse propósito de vida deve incluir a família toda. No que toca ao casal, devem falar, devem discutir, com educação, sem gritos, sem ninguém impor nada a ninguém, de forma que haja um consenso. Por exemplo, vamos comprar uma casa. Então vamos falar em família que precisamos fazer uma poupança, porque o projeto da família é adquirir uma casa. E a esposa deve ter a palavra. O marido pode querer um apartamento, mas a esposa, por ter vários filhos, pode querer uma casa. Então é bom conversar e entender qual é a melhor forma, se é comprar uma casa ou um apartamento. E os avós estão na mesma casa, são pessoas adultas, também precisam dar a sua opinião. É importante isso. Por exemplo, a avó participando pode esclarecer algumas dúvidas. Muitas vezes as pessoas mais adultas vê determinado caso ou determinada situação com uma visão diferente. Por quê? Porque já passaram por aquilo. Então, podem dar uma chega diferente. Então, é importante todo mundo participar nessas reuniões. E outra coisa que é fundamental, nunca criticar. Saber escutar, saber ouvir é fundamental. Depois, analisar a dúvida ou a preocupação. Não é necessário dar uma resposta logo no momento do conselho familiar. O conselho familiar não é para decidir logo de uma vez. É para ouvir as dúvidas, as preocupações, escutar as sugestões, depois analisar em conjunto e tomar as devidas decisões. Muitas vezes também, o que é que acontece? Queremos tomar a decisão no mesmo momento, porque há uma certa pressão. Vou dar um exemplo outra vez no caso das crianças. Uma criança quer, por exemplo, é menor de idade, mas quer sair aos fins de semana. Então, nós não vamos dizer, não, a partir do próximo final de semana vais sair com os teus amigos e vais chegar meia-noite. Não. Eu vou pensar, vamos analisar eu e a tua mãe, depois vamos dar uma decisão. E é isso que vamos ver daqui a pouco sobre a necessidade de ter também conselhos com menos gente, só de pais e filhos. Vamos falar disso daqui a pouco, porque nós saímos à rua também, ouvimos algumas cidadãs a dar a sua opinião, porque foi sorte. Foram cidadãs que nós encontramos na rua e quiseram falar sobre este assunto, conselho de família. Na casa, tem hábito de fazer reuniões que é para decidir maneira coisas de ser dentro de família? Nunca de fazer reunião para decidir. Na casa eu sou uma pessoa que te gire o que não te ganha. Então não te fazer aquilo que não tiver. Nunca decidi nada, para não ter nada. Aquilo que Deus dá nos dia a dia, não decidi. Se hoje não ganhar dinheiro de cavalo, não te comer cavalo. Amanhã não ganhar dinheiro, não te comer 1 quilo de galinha, não te comer 1 quilo de galinha. Ela disse cavalo, mais galinha, te comes igual. Mas lá nunca decidi nada. Lá é aquilo que Deus dá a nós. E, por exemplo, se a pessoa tem que fazer alguma obra na casa, você e você marido, a pessoa quer te sentar, que é para discutir, é o que não tem que fazer. De vez em quando não estou coisa, mas não estou a ficar a espiar direção, que maneira que não estou a fazer. E grinha assim, nem que não tivesse que falta dele próprio, não dá a poder mexer em nada. Na casa, quando você e você marido, para criar aqueles filhos, você falar para dizer maneira que não tem educar nos filhos, você que chegar no entendimento sobre isso? Não chegar no entendimento. Não dizer, bom, não devem catar, não criar nos filhos para não dar escola. Não tentar dar escola, porque quando não tiver já gente grande, nunca tiver problema com o menino sem escola na casa. Que ele assim
foi nos lema disto sempre para sempre. Não te falar juntos, nenhuma coisa pensada que não te fazer, não te sentar, não te fazer uma reunião. Mas sempre não estou junto, que é possível não te falar de assuntos, vários assuntos, ou assuntos que já foi pensado, ou assuntos bem mesmo que hora na cabeça, não te falar. O que é que normalmente mais vos outros discutir, como vos outros falar assim? Vos outros planificar alguma coisa em conjunto, maneira, por exemplo, o que é que nós devemos fazer na casa, te discutir que tipo de coisas, assim, coisas em concreto vos outros discutindo junto? Gastos e poupança, sempre aquela coisa, gasto e poupança, que manda você saber que a coisa está difícil. Então, mas é assunto daquele assim, basta não reunir, não chegar na casa, é assunto é dinheiro. E como vou dizer, nós é bom companheiro, bom marido, bom filho, mas e quem te participa destes encontros? Normalmente é minha mãe, minha filha e minha irmã. Conselho de família me aplicar sim na minha vida, minha recém-casada, minha mãe e meu marido, e nós é duas pessoas totalmente diferentes. E para isso, o Conselho de família te servir. Ele serviu para pessoa de pratos limpos, pessoas de espiar exatamente o que cada um crê. Porque no caso de mim, já é uma pessoa mais ativa e minha marido já é uma pessoa muito mais reservada. Então, não mexe tempo na balança o que não precisa fazer, que é bom estar lá. E ele tem opiniões diferentes, não tem criações diferentes, em lares diferentes. Tem coisas que para mim já é óbvio ser feio, ele nem por isso, ou vice-versa, ele coisas que é óbvio para mim nem por isso. E não tem que sentar, que não adaptar que estilo de criação de cada um não deve dizer que é próprio nosso estilo de nossa família, de nossa casa. E vou achar que todas as famílias na Cabo Verde devia criar ou ter um conselho de família que é para poder discutir assuntos, falar de família abertamente? Com certeza. Minha opinião, ele que precisa ser uma coisa marcote, dia e hora para ser feito. Às vezes, a oportunidade surge que eu tenho que ir conversas e botar tele. E ele é importante sim, porque diálogo numa família se botar tele que tem progresso. Porque às vezes eu pensar, mais uma vez vamos dizer, não pensar de formas diferentes e às vezes o que eu vou querer no momento dele não é uma prioridade e para o meu companheiro pode ser uma prioridade. Eu tenho que sentar, eu pôr na balança nível de prioridade, que eu vou decidir, ok, gringa, se não tem que fazer o que eu vou querer, mas mais tarde não tem que fazer o que eu querer, que dar cada uma oportunidade de fazer o que ele deseja fazer, não só mim está jogando tempo, me ter que fazer assim a sorte, porque é assim, deve ser feito e é assim que a gente ensinamos, mas não, e boa maneira que a gente ensinou, maneira que ele conseguiu, então já que é por isso, tem vários pais que tentam atritar mais esses filhos, porque eles querem sentar para conversar, para ouvir a opinião dos filhos, eles simplesmente diz baixo, tem pouco que eles sabem. Novo ano é momento também, é um bom momento para fazer o primeiro conselho de família, para planificar, para dizer, não ter os objetivos ali, agora não bem criar metas, mas não ter atingir os objetivos. Sim, esse novo ano é um ano importante que é para fazer metas, que é para decidir o que não tem que fazer próximo ano, quais são as prioridades, o que não crescer, o que não querer evoluir, tanto como casal, como família, como pessoal também. E esse é um ano onde não tem oportunidades de fazer coisas diferentes, não deve aproveitar as oportunidades. No caso, minha mãe e meu marido, nós já não temos planos e já não fazemos metas para fazer onde sim. E agora é trabalhar aqui para alcançar, acho que eu vou precisar ter metas e datas que eu vou poder trabalhar. Porque se você achar coisas vagas, dia que Deus quiser, nunca isto acontecer. Sociedade Aberta, hoje a falar aqui de reuniões e conselho de família. Lembramos que a partir da próxima semana, na próxima terça-feira, o programa Sociedade Aberta passa a ser exibido às terças-feiras, ou seja, na próxima semana, em vez de nos acompanhar às segundas, às 6 da tarde, passa a nos acompanhar às 6 da tarde, mas sim, terça-feira, e vai poder também participar e dar a sua opinião. Hoje estamos aqui a falar de reuniões e conselho de família. Elton Sequeira, professor, nós ouvimos 3 pessoas, opiniões completamente diferentes. Eu gostaria de ouvir a sua análise. A começar primeiro para aquela senhora, Maria Vicência, aquela senhora dentro do mercado municipal de São Vicente. Exato. No primeiro depoimento, uma coisa que eu gostei muito da senhora é que ela, talvez no passado, não teve lá tanto apoio dos seus pais, na escola, e assim por diante. Mas ela e o marido tiveram um objetivo de vida de falar e dizer que queriam dar à escola o melhor para os seus filhos. Então, isso é uma preocupação, uma coisa boa. Então, nesse sentido aqui, é uma das melhores preocupações que os pais devem ter. Eu devo ser, a minha maior preocupação, de eu e da minha esposa, é dar o melhor para os meus filhos, a melhor educação. E pronto, eu gostei muito do depoimento da senhora, parte de que ela focou de
de ter o melhor, dar o melhor para os filhos, em termos da educação. Agora, o segundo depoimento da parte, falou em questão de dinheiro. Parte financeira. Parte financeira. E é uma necessidade... Focalizou nessa parte aqui. Pronto, é uma necessidade quase de todos nós. E pronto, e nesse sentido há que, mais do que nunca nesse período que estamos a viver, no período da inflação, o aumento dos preços, as coisas que antes comprávamos a um preço agora está dobrado, então temos que sentar, marido e mulher, sentar e planificar. O dinheiro que eu tenho não é só meu, eu ganho, mas o dinheiro é para a família. Então a esposa também vai trabalhar, então temos que sentar e planificar como que vamos gastar o nosso dinheiro, em que vamos gastar, como que vamos poupar, que despesas talvez que vamos ter de eliminar. Então temos que planificar nesse sentido de que nesse período que por exemplo estamos a viver. Mas ela disse uma coisa também, ela disse, lá em casa eu é que decido. Trabalhamos, ganhamos e pronto, é para pagar as despesas, é para fazer as coisas. Sim, exatamente, mas sempre se ela foi fazer uma planificação das despesas, sempre haverá alguma coisa que ela acha que poderá achar que poderá eliminar, ou uma outra coisa que precisa fazer para poupar. Então, onde é que ela for possível, nós podemos fazer. Mas tem que sentar e fazer esse balanço. Muitas vezes as pessoas vão receber no sentido lá, pagantes, e já tem uma forma mecanizada, as despesas vão pagar, mas podemos, de certa forma, sentar e fazer o orçamento, ver o que é que podemos nessa mês poupar, ou que é aquilo que podemos, talvez, uma próxima oportunidade, pagar, e assim por diante. E no caso do terceiro depoimento, ela falou uma coisa importante, é que, pelo que é uma jovem recém-casada, então tem que colocar na balança as coisas da família. E nesse caso são jovens, então tem que falar sobre as preocupações, os problemas, outros desafios que vão ter como jovens. E ela falou uma coisa importante, que cada pessoa que faz parte de uma família, que no caso são jovens, vem de criações diferentes. Personalidades diferentes, gostos diferentes, caráter diferentes, então a convivência, então esse caso é que vão ter de reunir-se para ter uma boa comunicação e tratar os assuntos para melhor felicidade do seu familiar. Cátia Araújo Leite, também a sua análise do que disseram as pessoas na rua, as três pessoas. Assim, a senhora do mercado focou muito na parte da educação escolar. E ela está certa, mas eu acho que sim, antes da educação escolar, temos que cultivar a educação familiar. Precisamos educar em casa e depois focar na educação escolar, dar os estudos aos filhos. E ela focou também muito na questão financeira. A parte financeira é importante. Hoje, mais do que nunca, é fundamental. Mas nós precisamos trabalhar tudo isso e começar da base. A base é o quê? A base é a educação familiar, os valores. Precisamos cultivar isso, precisamos mostrar aos nossos filhos a importância da educação, dos valores familiares. Depois, focar na parte da educação escolar. Ter um curso, ter uma formação superior, ter uma formação... algo que os filhos possam, depois, mais tarde, pagar as suas contas, sustentar-se. E outra coisa que ela focou também é naquela coisa de eu imponho em casa. Nós não devemos impor, a não ser que ela seja uma mãe solteira. Não. Ela nos disse claramente que ela e o seu marido têm como lema lá em casa a questão de dar uma boa educação para os filhos. Não, eu estou a referir naquela parte não é solteira, no caso. Sim, no caso. Eu estou a referir naquela parte de eu saio para catar e o que tiver eu coloco ali e é aquilo e aquilo. Então, nessa parte... Temos muitas famílias assim? Sim, temos muitas famílias assim. Mas também precisamos conversar. Precisamos conversar em casa. Explicar o porquê. Porque muitas vezes damos algo, por exemplo, de comer aos filhos, mas sem explicar. Então, é cavala. Vamos explicar por que é cavala. Para entenderem. Não é uma maldade. Todos os dias cavala, por exemplo. É porque nós temos o dinheiro para cavala. Então, não é uma imposição. Quando vai com um diálogo, então, tudo aquilo vai facilitando o relacionamento familiar. Ela, eu entendo a explicação dela. Ela é uma senhora que veio de outros tempos. Então, foca mais na questão financeira
e todo mundo tem que concentrar nessa parte, porque é aquilo que ela tem como prioridade. Mas depois tivemos duas jovens, a Agora primeira também. vamos nas jovens. A primeira jovem disse que chamou mais atenção naquela parte de reunimos sim, mas é quando der. Eu vou fazer uma pequena chamada de atenção para as famílias. Não é quando der, é necessário, é fundamental. Não precisa marcar hora, nem dia. Podemos aproveitar momentos do almoço no final de semana. Podemos aproveitar um momento do jantar durante a semana. As reuniões não precisam ser de 1 hora. As reuniões são fundamentais para discutir um assunto, não vários assuntos de uma vez. É cada preocupação, vamos lá conversar. Não é fazer somente no final de semana ou uma vez por mês. Não, vamos tratar os assuntos conforme vão aparecendo. Vamos resolver os conflitos conforme vão aparecendo. Por exemplo, quem tem criança em casa tem muitos conflitos diariamente. Porque os irmãos brigam, discutem. Então, vamos resolver isso durante a semana. Mas o segundo depoimento reflete um pouco a nossa sociedade. Exatamente. E que ela disse, não, nós reunimos, é para discutir a questão financeira. É para discutir a questão financeira. Por quê? Porque nós, atualmente, centramos mais na questão financeira. Há um motivo porque a maioria centra nisso. Temos um nível de vida caro, temos um rendimento abaixo em relação à vida, ao custo de vida. Mas precisamos centrar também na educação dentro do seio familiar, não somente na questão financeira. Porque quando temos uma educação dentro do seio familiar, a questão financeira vai se resolvendo. Por exemplo, se eu focar somente em dizer aos meus filhos, apaguem a luz porque a elétrica custa caro, mas o meu filho não sabe o valor, por exemplo, de acender a luz e apagar a luz durante o dia. Mas se eu educar o meu filho que ele precisa acender a luz só quando realmente é necessário, eu não vou precisar falar para ele que a elétrica custa caro no final do mês. Se eu educar o meu filho sobre o valor da água desde pequeno, não preciso estar a referir que a água custa, que a água é escasso em Cabo Verde. Não preciso. O último depoimento? E o último depoimento. A moça é recém-casada. Ela tocou num assunto que é muito importante, sobre a educação dos casais. Quando casamos, temos o que nós chamamos de união do casal. Então, o propósito do casal passa a ser um. Porque muitas vezes, ela disse uma coisa que é, não, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu planejo, depois também vou deixar ele organizar uma coisa que ele gosta, por causa da educação que nós temos diferente. Não é bem assim. A partir do momento que se casa, há uma união. Então, o propósito do casal deve ser um. Eu não posso querer comprar a casa e o meu marido não. Então, temos que conversar e decidir isso. Agora, há uma coisa que é fundamental respeitar no casamento, que é a privacidade, que muita gente acaba confundindo. Casamos, mas temos que respeitar a privacidade do parceiro e da parceira. Mas no que toca ao plano familiar, precisamos fazer um plano só. Não é eu quero comprar a casa e o outro quer viver de aluguer. Não. Temos que concentrar isso. Há que ter um consenso. Há que ter um consenso e há que cultivar os valores do casal. Porque agora não é eu quero e o outro quer. Não, é nós queremos. Então, isso é fundamental, principalmente nos recém-casados. Ter uma visão, qual é o propósito de vida do casal. E conversar sempre. Não precisa marcar um dia, 1 hora. E o recém-casado tem mais tempo porque não tem filhos. Então, facilita a comunicação. Temos outros aspectos que nós queremos abordar aqui neste programa, vamos avançar. Eu gostaria de ouvir o Elton Sequeira sobre os tipos de conselho de família e os seus propósitos, porque anteriormente nós falámos, mas depois eu sentia que era necessidade, os pais, o casal precisa também fazer aquela reunião só deles, precisa também estar com os filhos individualmente. Eu gostaria que falássemos disso. Exato. Nós temos, já foi referido aqui, o conselho, primeiro, basicamente, o conselho básico, que é com todos, aquilo alargado com todos os membros da família, tá? Se houver também tios ou outros membros que vivem com a família. Nós temos aquele que é o conselho, que basicamente que é do marido e mulher, para tratar assuntos que é referente à relação conjugal, as coisas que precisam ser melhoradas, assuntos que são referentes a eles. E temos também aquele que é o outro conselho, que no caso que pode ser feito com ambos os pais com um dos filhos, né?
E temos o outro que, nesse caso, que eu penso que é o último, que nesse caso que é o conselho que pode ser feito um dos pais com um dos filhos, ou seja, para que o pai ou a mãe tenham um tempo de qualidade, pode ser feito em um ambiente formal ou informal, pode ser feito em casa ou sair para dar um passeio com a criança. Então, são momentos em que, pronto, cada um destes conselhos vão cumprir propósitos em sentido para que de falar, ter diálogo e outras coisas que são importantes para falar em família. Por que é importante o marido e a mulher aconselharem-se mutuamente? É de extrema importância, onde que houver o diálogo e o conselho entre a mulher e o homem, ali haverá mais união. Então, a Cátia logo nisso disse de uma coisa importante, que o homem não pode dizer uma coisa e a mulher, pronto, abaixar a cabeça e dizer sim. Então tem que ter uma coisa que é importante. Vice-versa, exatamente. Né? Porque então, nós tem que ter uma coisa. Eu estou a cortar isso, estou a dizer, porque nós temos as situações, por exemplo, a mulher diz não é assim, assim, o homem diz sim, sim. Sim, sim, exatamente. Há muitas situações, exatamente. Então, uma coisa que é importante é que há que ter, uma coisa que considera que há que ter unanimidade. Então, quando o casal vão aconselhar sobre uma coisa que é de preocupação que um filho que está tendo, ou os filhos estão tendo, a questão da escola, ou a questão de uma coisa que é referente ao trabalho, referente por exemplo, o desemprego de um dos membros da família. Então, falar sobre coisas que é referente ao casal. Então, nesse sentido, o casal poderá identificar os problemas e também possíveis soluções nesse sentido. E quando há conselho, a reunião e a diálogo entre marido e mulher, pronto, as coisas vão ser melhor. Não quer dizer que os problemas vão desaparecer. Os problemas vão continuar a ter, mas há uma abertura para um maior diálogo. Quando há diálogo, até estão a conhecer muito mais. Exatamente. Hoje em dia nós ouvimos, e creio que a Cátia hoje apontou aqui exemplos, que há pessoas que estão dentro de casa que não se falam. Cada um está no seu telemóvel. Eu estou aqui com o meu telemóvel, mas tem guião do que é que nós temos que discutir aqui neste programa. E uma coisa que atualmente é uma preocupação, quase todo mundo tem um telemóvel e lá em casa, pronto, o marido vai chegar do trabalho, pronto, vai tomar banho, pronto, vai ver a rede social, a mulher poderá também fazer a mesma coisa. Então, pronto, o momento que deve ser o momento para conversarem sobre o que aconteceu no dia e sempre ideando outras coisas interessantes, mas cada um vai ver o que aconteceu, está acontecendo lá fora, no mundo. Mas é um momento para que, por exemplo, se o marido e a mulher querem ter um tempo de qualidade para os dois, então podem colocar o telemóvel de lado e conversar. Então é uma coisa que nós precisamos fazer isso, mas e melhor nesse sentido. Cátia Araújo, vamos daqui a pouco ouvir um casal, mas eu queria só lhe ouvir também nesse aspecto, porque nós eu ouvi agora o professor Elton Sequeira referir que o marido e a mulher devem sentar juntos, né, e conversarem, discutirem, mas depois de aconselharem-se mutuamente. Devem chamar os filhos para discutir, por exemplo, as metas, para dizer os objetivos que nós temos, vamos ter isso, e também ouvir os filhos em seguida? É assim, eu defendo que o diálogo é o segredo de manter um bom relacionamento e um bom casamento. Um bom relacionamento a nível de amizade e um bom relacionamento a nível de casais. Há temas que os casais devem discutir, mas que não devem chamar os filhos. No que toca, por exemplo, ciúmes do parceiro ou da parceira, a questão de algumas regras sobre as intimidades. Então, esses assuntos são de casal. Devem ser tratados entre os dois. Mas há questões que devem ser chamados filhos, sim. Por exemplo, vamos comprar algo. É algo grande. É um terreno, é uma casa, é um carro. Vamos ouvir os filhos. Ou então vamos fazer um empréstimo bancário. Vamos conversar com os filhos. Os filhos devem saber o que passa dentro da casa, o que acontece no seio familiar, para depois não saberem por terceiros. Que é coisas que às vezes acontecem. Vou dar um exemplo um pouco trágico, que é, muitas vezes há famílias que perdem um membro, ou o pai ou a mãe. Depois os filhos descobrem que tem uma dívida enorme no banco, ou então em alguém conhecido.
E isso não é o correto. Então, nós devemos comunicar sempre que a decisão for algo importante, que mexe com toda a família, devemos chamar os filhos e dialogar. E também ouvir. Por exemplo, vamos fazer um empréstimo bancário para comprar um carro. Se tivermos um adolescente em casa, dependendo da idade, vai dizer assim, uau, boa, compra um carro de 2.000. Mas o pai vai, opa, mas eu não tenho 2.000. E eu não tenho necessidade de fazer um empréstimo de 2.000. Vamos comprar um carro de 500 contos, ou então de 1.000 contos, que nós conseguimos dentro do orçamento familiar. E discutindo ali, todo mundo vai chegar à conclusão que, em vez de endividar de forma exagerada, então vamos comprar um carro de 500 ou 800, porque o objetivo é a locomoção para o trabalho, para a escola dos meninos, e não para exibir na sociedade ou dar show individual. Então, é bom ouvir os filhos, sim, mas há momentos que são somente de casais. E quando é momentos de casais, de preferência, vão beber um café, um sumo, um drink, ou vão sair para almoçar ou para jantar e conversem entre si. Há muitos temas que é da preocupação do casal. E lembramos aos nossos telespectadores que a partir da próxima semana o programa Sociedade Aberta passa para as terças-feiras às 6 da tarde. Agora acompanhamos um casal que nós fomos ouvir e que tem hábito de fazer o conselho de família e partilham agora connosco. Basicamente, nosso conselho não de fazer de forma às vezes formal e às vezes de forma informal. E o Conselho de Família tem ajudado a nossa família muito no sentido de conversar entre nós como casal e também com os filhos sobre o que nós esperamos de nossos filhos e o que eles também podem esperar de nós. Então nós costumamos fazer sempre nosso conselho para dividir tarefas na casa. Por exemplo, mim tem tarefa de noite lavar louça, né? Pôr lixo fora no contentor, né? Então minhas filhas também têm essa tarefa para não poder aliviar minha esposa e para nós tudo poder estar em harmonia. E também é importante naquela parte sobre a criação de filhos, no sentido de saber o que filhos precisam. Minha esposa sempre nos fala sobre a maneira que nossos filhos estão na escola, a maneira que nossos filhos estão no jardim e o que não pode apoiar. Então, às vezes, nós analisamos em conjunto, nós espiar o que é preciso feito, se é preciso mandar para explicação, se é preciso que nós ensinamos na casa, para ajudar a suprir qualquer dificuldade que estiver a enfrentar. Em termos de o conselho, para mim, a minha esposa, é importante nós falar, nós fazer nosso planeamento familiar sobre o nosso orçamento, o que não tem, qual é a coisa que não pode comprar, qual é que é a necessidade que não tem mais urgente nesse sentido. Então isso tem ajudado a nossa família a ser uma família sólida, tanto a nível conjugal, a nível também da criação de nossos filhos, relacionamento com nossos filhos. Conselho de família para a nossa família é muito importante porque ele diz da gente quando planejar, ele diz da gente sempre no nosso dia a dia e não só também para mim quando não te planejar, não te sentar, não planejar já estes dá-me algumas coisas na casa, já me sinto meio descarregada. Já também já me sinto super carregada, me poder dar mais atenção aos filhos que às vezes não têm este trabalho para fazer. Assim, só vou ficar sempre carregado boca de poder fazer tudo enquanto, mas já é uma forma de me dar aos filhos. E, por exemplo, quando tem aquele diálogo na família, porque quando não falar de planificação, que é necessário organizar tudo, reunir, ou mesmo de forma formal ou informal, lá não te falar de diálogo também. Isso te solidificar ainda mais, te tornar mais sólido aquela relação entre casal e também aquela relação pais e filhos, ou não, quando tem maior diálogo. Sim, quando tem diálogo é muito importante. É através de diálogo a gente resolve tal coisa. Vamos dizer assim, a gente resolve boas coisas, já que eu de viver num ambiente de paz, tranquilidade. E é bom também bons filhos só num ambiente assim. Porque quando você dialogar mais, você explicas, você é que
este entender, e botar que este demonstrar mesmo que este te aprendeu o que é que você te passaste. Dá a apelar a toda a família, né, para fazer esses conselhos de família, reunir mas esses filhos, esposo, esposa, para tratar assuntos que é importante, né? Muitas das vezes não tem desafios na nossa vida familiar, mas nunca sentar para não definir qual é que é a prioridade e como não poder resolver, né? Tanto questões de filhos, tanto questões também de relacionamento conjugal. Então, se cada um de nós sentar e não ouvir um ou outro e nos expressar a nossa ideia e o que é que não quer para melhorar, com certeza a nossa família está mais sólido, é mais em harmonia e com certeza o amor te reina na nossa família. Estou a concordar com o meu marido. Nada como te dizer, nós não te planejar tudo. E se não fazer isso, é a melhor coisa que não te fazer. É modo que ele dizia, não te vai viver num ambiente mais de amor, mais tranquilidade e harmonia. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre reuniões e conselho de família. Daqui a pouco tem música com o Winnie Duarte, mas estamos quase a terminar esta edição do programa. Nesta parte final, ouvimos este casal Silva, Michel Silva e Karina Silva. Portanto, o professor Elton Sequeiro, o que é que teria a dizer da prática desta família? É uma prática que outras famílias devem adotar também? Sim, exatamente. É uma coisa que estão fazendo bem. Falar sobre aquilo que é dos tarefas lá em casa, que cada um deve fazer. Agora, só referindo uma coisa que já foi dito por parte da Karina, talvez ela está lá em casa, o marido chega em casa, então vai dar o apoio, mas só que não é que vai ajudar. É um termo que talvez muitas famílias têm que mudar, porque eu, por exemplo, eu não ajudo a minha mulher. Eu estou em casa, eu vou sujar, vou comer, vou fazer atividade, então é o meu dever fazer as coisas lá em casa. Então, nesse sentido, todos nós temos que ter os nossos deveres, as nossas obrigações, marido e mulher, filhos, houver outras pessoas também que fazem parte do agregado familiar, então todos têm que ter a sua participação. E muitas vezes problemas familiares vão surgir por causa do quê? Das tarefas lá em casa que algum vai fazer, a pessoa quer fazer, né? E aquilo vai criando outros problemas e poderá afetar a relação conjugal e criar outros problemas que podem ser resolvidos. Então, pronto, é uma coisa que as famílias têm que entender de que cada um tem o seu dever, a sua parte para fazer na família. Cátia Araújo Leite também, um breve comentário. É um hábito muito saudável para casais e também para a família, e todas as famílias devem adotar hábitos saudáveis entre eles. Ou seja, todo mundo junto para o propósito da família. Todo mundo contribuindo, cada um com a sua responsabilidade. Então, o meu apelo é, todas as famílias façam reuniões familiares em tempo curto, não precisa ser marcado, e cultivem os hábitos saudáveis dentro do seio familiar. Escutem os filhos, conversem entre si, vamos eliminando aos poucos os conflitos diários que acontecem no seio familiar. No início disse que este início de ano é um bom momento para fazer planos em família. Os dois partilharam da mesma ideia. Eu pergunto-lhe, como discutir então objetivos e metas neste início de ano? Exatamente. Estamos a falar em família. Exatamente. Temos uma grande oportunidade para fazermos isso para o ano todo, né? E a família pode reunir-se de uma forma tranquila. É uma oportunidade também que podemos desligar o telemóvel, colocar do lado para não ter aquelas distrações ou mesmo a televisão, para todos possam estar concentrados. Então, podemos falar sobre a questão como que podemos discutir as metas para atingir objetivos. Por exemplo, se o objetivo é, nesse caso, comprar um apartamento para o novo ano ou dar início à construção da casa própria, que é um sonho quase de todos, então isso pode ser uma meta. Como que vamos fazer isso, quando vamos fazer isso e todas as coisas. Então, há outras metas, nesse caso, se uma criança lá em casa ou um jovem está passando por alguma dificuldade na escola, então vamos colocar isso como uma meta, como que podemos ajudar. A nível da relação conjugal, se o marido e a mulher estão passando por alguma dificuldade, então ali está uma meta. Então, podemos ter metas pessoais
e também metas familiares, ou posso dizer, nesse caso, metas conjugais. Né? Então temos que metas fazer... conjugais, por exemplo, o diálogo pode ser uma... Exatamente, que é uma coisa que tem que ter mais nos casais, é a comunicação, mas a comunicação mais positiva, no sentido de elogiar, comunicar-se com mais amor. Então é uma coisa que temos que trabalhar nesse sentido. Então, fazer esse balanço do que aquilo que fizemos no ano passado e perspectivar coisas boas para esse novo ano. Cátia Araújo Leite, também neste ponto. É assim, a minha dica é, vamos sentar, vamos conversar e vamos escrever no papel todos os objetivos da família e vamos, de preferência, colocar no frigorífico, é onde todo mundo vai mexer, e vamos todos os dias ver quais são os objetivos da família. E basear muito, diariamente mesmo, na comunicação e também na escuta. Vamos conversar diariamente, vamos saber escutar. Marido, aprenda a escutar a esposa. Esposa, aprenda a escutar o marido. Pais, aprendam a escutar os filhos. Criticam menos e vamos escutar mais. E também, uma coisa importante, isso é em relação aos pais. Participem na vida dos filhos, que temos muita lacuna hoje em dia. E neste novo ano, vamos colocar como a prioridade a família e dar mais atenção às crianças, porque precisam e muito. Não é só a parte financeira. Vamos também educar em termos de valores, que temos muitos problemas hoje em dia por causa da falta de presença dos pais e da família no geral. Participam em relação à escola, visitam as escolas dos filhos, conversem com os professores, vamos analisar os conflitos que as crianças têm dentro da escola, vamos também cuidar na parte dentro da casa, a nível familiar. Neste novo ano, tracem os objetivos, escrevam no papel e, de preferência, no frigorífico. Quem não tem um frigorífico em casa, coloca na casa de banho, que é outro espaço que nós utilizamos diariamente. Todos os dias, vamos lá ler e vamos trabalhar para isso. Também, professor Elton Sequeira, eu agradeço a sua presença neste programa. Obrigado. E também agradeço mais uma vez a Cátia Araújo Leite por estar aqui conosco. Obrigada e um bom início de ano para todos nós. Muito obrigado. E hoje falamos aqui no programa Sociedade Aberta sobre Conselho de Família. Já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais da RTC. Pode ver no YouTube, pode ver também na página da Sociedade Aberta no Facebook. Também pode sugerir temas, é só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou mesmo no Facebook. Tem lá o cantinho para enviar mensagens na Sociedade Aberta. Pode enviar sugestões como fazem outros telespectadores. Voltaremos a estar juntos. Agora é na próxima terça-feira, portanto, às 6 da tarde, em direto aqui na TCV. Vamos estar a falar do assunto, com certeza você vai gostar. Interferência da família na vida dos casais. Na próxima edição, aqui no programa Sociedade Aberta. Bom ano, tudo bom para si.